Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate direto do Salão Rosa, um clássico aqui no canal. Toda vez que eu venho cortar o cabelo, eu gravo um vídeo aqui desse salão, não para que você apenas ria, mas porque eu realmente não tenho tempo de fazê-lo em função dos meus compromissos particulares de trabalho, vida, etc. Então eu tenho que aproveitar esse tempo aqui para poder gravar esse vídeo. E eu queria pedir a você, caso goste da minha explanação, porque ela é referente a um tema austero, que você deixe o like, que se inscreva no canal, mas sobretudo deixe a tua opinião, porque para mim é muito importante, você sabe que eu leio todos os comentários. É o seguinte, ontem eu gravei 2 vídeos no canal. Um que era para ter sido o vlog do jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro, e o outro que foi a live do bar, uma live realmente especial. Foram 4 horas de live e eu não tenho nenhuma dúvida que, se você assistiu, você gostou bastante, porque foi de forma muito descontraída, nós rimos muito, tal como tem que ser, porque realmente o momento do Flamengo é muito ruim. E no dia anterior eu realmente fiquei bastante enraivecido durante o jogo, nas próprias cenas que eu ia botar no vlog, e desisti, porque aquilo realmente foi uma desgraça terrível. Não que eu não fale sobre as derrotas do Flamengo, eu ponho os vlogs em todos os jogos, independente do resultado, mas a questão é que eu realmente não gostei do conteúdo. Quando eu editei, eu vi o vídeo e eu não gostei, resolvi não botar, e só aquele vídeo que eu pus ontem, que na verdade era o final do vlog, mas eu acabei desabafando por 12 minutos para poder expor a vocês tudo aquilo que eu acho de ruim e que tem acontecido no jogo anterior, ou seja, da noite anterior. Então, eu ontem na live do bar realmente não quis falar sobre esse tema agora, porque eu acho que é um tema realmente desagradável, que não combina ali com a live do bar, que é muito descontraída, que é suscetível ao riso e não à irritabilidade. É o seguinte, você está vendo aí na capa, inclusive independente da minha foto aqui no Salão Rosa, eu sei que você vai me sacanear, vai deixando aí o teu comentário. Você está vendo aí uma reportagem que saiu ontem sobre planejamento estratégico do Flamengo, do elenco de 2024. E você viu aí uma confissão, essa reportagem saiu no Globo, e ela é verdade, porque eu já havia dito isso para vocês em outros vídeos, que o Flamengo havia se arrependido de contratar o Alan. Aliás, o Flamengo, quem é o Flamengo? O Landim, o Marcos Braz? Eu diria para vocês que não só, porque o Landim e o Braz receberam muitas críticas realmente pelas contratações desses 2 jogadores antes deles chegarem. Nunca houve unanimidade ali no Flamengo sobre isso. Tanto o Alan quanto o Luiz Araújo, que julgaram, que realmente agora confessaram que a contratação, especialmente a do Alan, ela foi realmente precipitada. O Alan custou 42 milhões de reais para o Flamengo, e o Luiz Araújo um pouco mais, perfazendo ali com comissão um valor um pouco acima de 100 milhões de reais. Eu estou falando para vocês de 100 milhões de reais. Mas isso aí não é nem o importante. A reportagem foca exatamente na saída do Rodrigo Caio, que eu acho um erro, na saída do Felipe Luiz, que sinceramente eu também acho um erro, porque eu acho que ele podia jogar mais um ano. O Felipe Luiz é um ponto de equilíbrio importante ali, ele vai sair, tudo bem, você vai dizer aí que o elenco está velho, etc. O elenco do Flamengo não é velho. O Felipe Luiz não foi o ocasionador da derrota do Flamengo agora para o Atlético, porque ele não estava nem em campo, e nem o Rodrigo Caio, mas também não estava em campo o Alan. E o Alan não estava em campo por quê? Não porque está se recuperando ainda de uma lesão, mas porque o Tite não gosta do Alan. E aí houve a confissão por parte daqueles que dirigem o futebol, dentre eles o Marcos Braz, de que houve precipitação na contratação do jogador. Eu não quero aqui
capitalizar nada, até porque também não vou conseguir, de que sempre reclamei da contratação desses dois jogadores. Essa reportagem não fala do Luiz Araújo, mas o Luiz Araújo enquadra-se na mesma situação, porque até agora ele não mostrou nada. Por mais que um e o outro se esforcem em dizer que realmente quando ele entra ele muda o jogo, que ele é decisivo, quando alguém não tem mais o que falar, dizem que ele é importante taticamente para fechar, para marcar o lateral adversário para que não dobre a intensividade lá no ataque ou triplique com a aproximação de um volante. Isso é ridículo, porque um ponta de fato tem a sua função mais importante no ataque do que na defesa. Aí o cara não tem mais o que falar, ele fica repetindo por aí que a participação dele tática na defesa ela é muito importante. Pode até ser, mas o lado direito do Flamengo é pífio, tanto na defesa quanto no ataque. Então, meus amigos, eu quero que você pare para pensar, porque você aí realmente está muito entusiasmado com a reformulação do elenco do Flamengo. Vai deixando aí o teu comentário. Você fica dizendo que o elenco do Flamengo é velho. E aí, quando você soma tudo, todos os jogadores, as idades dos jogadores, você vai encontrar uma média de idade espetacular, de 26 anos. Enquanto o Fluminense, que foi campeão da Libertadores, o Fluminense tem uma média de idade de 32, quase 33 anos, ou 31,9 ou 32, alguma coisa, não vai mudar muito, mas o time do Fluminense, ele é, sim, mais velho, mais experiente, com jogadores que jogam ativamente, que essa é a diferença do Flamengo, porque você tem aí o Davi Luiz, que vai modificar essa média de idade, porque mais velho, você tem o Felipe Luiz também, que é mais velho, ou seja, você tem jogadores ali que aumentam a média, mas que não estão em campo. Mas no caso do Fluminense não, todos eles, o Keno, o Ganso, o Cano, o Marcelo, o Samuel Xavier, todos eles, o David Braz, o Felipe Luiz, todos eles participam ativamente do jogo, e mesmo assim o Fluminense foi campeão da Libertadores. E você fica dizendo que o time do Flamengo é velho e que precisa reformular por isso. Não é só você soma. Se você estiver aí duvidando de mim, pega ali o time que entrou em campo como titular agora na quarta-feira, que você vai ver. Pô, você tem o Rossi, que é novo, você tem o Mateuzinho, que é novo, o Léo Pereira e Fabrício Bruno novos, você tem ali o Ayrton Lucas, que é novo, você tem o Thiago Maia, que é novo, você tem o Gerson novo, você tem o De Arrascaeta, que é jovem, você tem o Pedro, que é jovem, você tem o Cebolinha do outro lado, que é jovem, você tem o Bruno Henrique, que é um pouco mais velho, mas muda muito. Quero eu perguntar a vocês, muda muito? Porque se entrasse o Bruno Henrique, como o Luiz Araújo, como estava entrando no time do Flamengo, o time ficaria mais jovem ainda, mas será que é o Bruno Henrique que vai fazer o time mais velho? Não é só você parar para pensar, é só você parar de absorver aquilo que falam para você sem você testar. Esse é o grande problema do ser humano. O ser humano ouve uma coisa de alguém que ele acha assim muito influente, muito importante, e começa a repetir aquilo que ele fala. Mas se você for buscar, analisa aí esse time pode ser o que for, mas esse time é velho? Não, esse time não é velho, esse time é jovem. Essa que é a questão. E o Fluminense não joga com esses jogadores que eu falei para vocês ativamente. Eles iniciam, inclusive, como titulares do campo. Eu esqueci até de falar do goleiro, o Fábio, que tem 43 anos, vai para 44, tinha esquecido. O Fábio também é muito mais velho. E olha só a performance do Fábio, que no meu entendimento foi o melhor goleiro do Brasil esse ano. Tenta entender. E aí, meus amigos, a torcida também tem um outro defeito, porque o torcedor ele fica tão entusiasmado quando chega um jogador que ele passa a idolatrá-lo. A mesma coisa está acontecendo agora com o Rossi, que no meu entendimento falhou os 2 gols, você vai falando aí, vai escrevendo, falou nos 2 primeiros gols, e a torcida idolatra, fica querendo encontrar a culpa ali no Mateuzinho, que também teve, não, mas fulano tem mais culpa e tal. É um goleiro comum, esse Rossi, é um goleiro comum. O Flamengo contrata de maneira precipitada, como está dizendo o Globo,
é de maneira precipitada ou é por indicação empresarial? Pergunto eu a você. Porque esse Alain, meus amigos, realmente, e aí você precisa saber que quem está confessando isso é a diretoria do Flamengo. Eu já havia falado isso para vocês. Esse Alain, de acordo com eles, foi contratado de maneira precipitada para atender um pedido do Sampaoli que nem usou o jogador. Nem usou. Aí eu fico pensando assim, a gestão do Flamengo, ela não precisa ser profissionalizada, porque ela já é profissionalizada com dirigentes que contratam um jogador por 42 milhões, sem falar o Luiz Araújo, que eles ainda não confessaram, mas por 42 milhões de forma precipitada para atender um treinador que tinha tudo, mas exatamente tudo para poder criar toda aquela confusão, para gerar toda aquela improdutividade dentro do campo e ser demitido, porque também tem outra coisa, a contratação de treinadores de maneira precipitada também aconteceu, tanto se é verdade que tem aí 50 milhões de multa para pagar. E o torcedor às vezes não percebe isso. Então agora houve a confissão, olha, realmente contratamos o jogador por 42 milhões e foi precipitado. Aí eu fico pensando assim, caramba, será que o nosso clube realmente é bem gerido? 42 milhões é dinheiro pra caramba, meus amigos. 42 milhões é uma grana. E foi justamente isso que aconteceu. 42 milhões de reais jogados fora no Alain. E sem capacidade e sem, eu diria, propensão ao retorno. Então você fica aí sonhando com uma reformulação para o ano de 2024, que eu acho que tem que acontecer. Você diz assim, esses velhos não jogam mais nada, mas você esquece que quem jogou foram os novos agora nessa semana, ou não foram, você que tem também aí a mania de escrever de maneira precipitada, que nem ouve o que o mais velho aqui está falando, nem ouve aquele que realmente conhece um pouco dos meandros, dos bastidores ali do Flamengo. Você não quer nem me ouvir, porque você não chega nem aí até o final do vídeo, mas me diga aí, o time que entrou é velho? O time que entrou não é velho. Você fica pedindo reformulação, mas você sabe qual é que vai vir? A reformulação pelo cardápio do Bertolucci, a reformulação da precipitação. Eu realmente não sei o que acontece no Flamengo, por que o Flamengo realiza essas contratações. Agora, dirigentes importantes, dirigentes realmente que se dizem bons, contratando de maneira precipitada, e o pior de tudo não é nem isso. O pior de tudo, meus amigos, é o seguinte, é que eram contratações de meio do ano, contratações da janela do meio do ano. Sabe por quê que contratam jogadores no meio do ano? Para você poder preencher as lacunas com mais qualidade. Você identifica que o time está precisando de jogadores e a partir daí você vai lá e contrata. No caso do Alain, você tinha ali vários volantes, realmente não precisava, mas o Sampaoli gostou do Alain. Ele gostava do Alain, quando o Alain chegou ele não botou. Ah, mas o Sampaoli gostava do Luiz Araújo. Luiz Araújo chegou e ele também não usou. Então tá aí, ó. Contratações que serviriam para que o Flamengo ficasse mais forte. O Flamengo ficou mais forte? Não, o Flamengo não ficaria mais forte com esses dois jogadores. Você pode até achar que eles sejam bons. Cada um vai pensar de uma maneira, mas não era para ali que o Flamengo precisava. O Flamengo precisava concentrar esforços para contratar meias de criação, ou talvez até um zagueiro que pudesse sair com a bola. E não foi o caso, o Flamengo não contratou. Veja bem, eles confessaram que contrataram de maneira precipitada um jogador que era para uma posição onde o Flamengo não precisava. Isso aí é gestão profissional? Me diga aí. Mais tarde tem uma live, 6 horas, aqui no canal, hoje sexta-feira. Deixa a tua opinião aí, tomara que você tenha chegado até o fim do vídeo, porque isso tudo que está acontecendo aí, eu avisei. E depois você fica aí torcendo muito por uma reformulação, com algumas premissas que não acontecem, de time velho e etc, e não é? E ainda fica acreditando que o mesmo que contratou de maneira precipitada é o mesmo que vai contratar eficazmente para o ano que vem. Não vai.
a reformulação que tem que acontecer no departamento de futebol. Isso mesmo, com a saída do Braz. Saudações rubro-negras, se inscreva aí no canal, opine. Até 6 horas da tarde, hoje, sexta-feira, live. Saudações rubro-negras.